Aleluia! Que a graça maravilhosa e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada de terça-feira. Esse é o nosso devocional, é o pão quentinho chegando para você nesse dia para trazer uma palavra da parte do Senhor ao seu coração, para que você comece seu dia bem alimentado com uma palavra do Senhor queimando aí dentro do seu coração, despertando fé, despertando um ânimo que vem do céu, renovando as suas forças, incentivando aí, o seu coração na direção da confiança no Senhor, da dependência do Senhor, da sua presença, do seu amor, do seu favor, da sua graça que está derramada sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom estarmos juntos para compartilharmos algo da parte do Senhor. E nessa manhã certamente não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração que vai te abençoar, vai te fortalecer, vai te renovar, vai alimentar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que já vai chegando aí, muito bem-vindo, muito bom dia. Se você puder já curtir essa live aí, já compartilhar, você já coloca ela para voar aí, e aí a palavra pode chegar para mais pessoas também através da sua vida, ok? Elane, um cheiro, bom dia, graça e paz Carvalho, bom dia Eliana, paz, Mari, paz, bom dia, minha irmã Márcia, um beijo para você, minha querida, chegou. Cleiton Baruque, abençoado, Baruque, bom dia, Rafael, graça e paz, querido, graça e paz, Tanisa, glória a Deus, todo mundo aí, glória a Deus, que bênção. E eu tenho uma palavra aqui, tenho certeza que vai edificar, que vai abençoar aí o seu coração, ok? E eu quero orar com você, antes de eu ler aqui contigo. Vamos pedir para o Senhor falar com a gente, né? Eu falo para você o que eu tenho para te falar, é interessante, pode ser algum conhecimento a mais, pode te lembrar alguma coisa que você até já sabe, não é verdade? Mas quando o Espírito Santo pega algo da palavra que às vezes nós já vimos tantas vezes, né? Porque é assim que acontece, né? Você já ouviu, você já viu, você já leu, alguém já pregou tal, mas aí você lê, e aí, ou você ouve, e aquilo torna-se vida dentro de você, né? Aí, sabe o que aconteceu? Houve revelação no seu espírito. Não é mais uma letra, entende? Não é uma informação. Agora é vida, porque aquilo fala lá no seu espírito. E isso é comida, entende? Isso é comida para o teu espírito, isso é alimento para o seu coração. E é atrás disso que a gente está toda manhã, amém? É atrás desta palavra aqui. Então vamos falar com o Senhor. Pai, nós oramos essa manhã abençoada de terça-feira. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão linda, tão abençoada, que o Senhor nos dá de vida. Obrigado por podermos começar o nosso dia, Senhor, voltando para o Senhor o nosso coração, buscando o Senhor, ouvir a Tua voz, buscando o Senhor, receber do Senhor. Eu te peço essa manhã por mim e por cada irmão que está aqui, Senhor. Nos dê revelação da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra seja, ó Deus, alimento de fato para o nosso coração. Nossos olhos sejam abertos, Pai, no nome de Jesus, nessa manhã. Nos dê revelação. Não queremos a informação apenas. Não queremos o conhecimento apenas. Queremos a vida contida na Tua palavra. Oh, precioso Espírito Santo de Deus. Aplica, Senhor, a palavra, a verdade da palavra no nosso coração, na nossa vida diária, na prática da nossa vida. Senhor, para que haja transformação, para que haja crescimento, edificação genuína para a glória do Teu nome. Eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Bom, se você tiver com sua Bíblia e puder abrir comigo, abra lá em Romanos, capítulo 8 de Romanos. Chegaram aí, Luciana, bom dia, graça e paz, Andresa, Melissa, Ruth, ok, Cabreira, Melo, não sei quem é. Minha esposa entrou aqui também, aleluia, que chique. Olha só, Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 5, nós vamos ler, porque tem um princípio aqui
é muito poderoso, simples, mas muito poderoso, que eu penso que pode fazer a diferença na sua vida hoje, nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então tem dois tipos de gente aqui: os que são da carne, que são os que se inclinam para as coisas da carne. Esse inclinar-se aqui é pensar de acordo, ter uma mentalidade. E os que se inclinam para o Espírito, que pensam de acordo conforme o Espírito. Aí olha o que o 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha isso. Veja aqui, ter uma vida, ter um dia, ter uma mente, ter um coração cheio de vida e paz está ao alcance de quem? De todos nós. Dependendo de quê? De uma decisão nossa. Porque se é os que se inclinam, inclinar-se em uma direção, é uma atitude, é uma opção sua. Inclinar-se para as coisas da carne, ter uma mentalidade, pensar, cogitar, imaginar, encher minha cabeça com as coisas da carne, com as coisas do mundo, e eu vou te falar aquilo já melhor a respeito da carne, ou inclinar a minha mente para as coisas do Espírito, entende? E aí desfrutar de vida e paz. Vida e paz. Você quer ter vida e paz? Você quer ter dias cheios de vida e paz? Um ano cheio de vida, vida de Deus borbulhando, te incentivando, te renovando, te fortalecendo, te enchendo. E paz, guardando o seu coração, guardando a sua mente, porque você sabe que esse é um ativo muito precioso que você tem, é a sua paz, né? E a sua paz não é necessariamente o dinheiro que você tem ou deixa de ter, nem a saúde que você tem ou deixa de ter, mas é a paz. Sim, você vai encontrar gente que às vezes está enfermo, mas está em paz, e tem gente que está vendendo saúde, mas não tem paz. Você pode estar sem dinheiro e cheio de paz, e está com o bolso cheio de dinheiro e sem nenhuma paz. Entende? Então, a palavra diz que inclinar-se para as coisas do Espírito vai resultar em vida e paz. Como eu disse para você, é um dos ativos mais preciosos que você pode ter. Agora, se você segue lendo aqui, aí eu quero chegar aqui para a gente comentar. Porquanto a inclinação da carne, então, inclinar-se para a carne, uma mente carnal é inimiga, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, uma mente que se volta para as coisas da carne, ela é inimiga de Deus. Inimizade contra Deus é ter uma mente inclinada para as coisas da carne. Agora, olha o 8, porque é aqui que eu quero chegar para você, que ele diz assim, ó: porquanto os que são da carne não podem agradar a Deus. Os que são da carne não podem agradar a Deus. E aí, a gente chega num ponto aqui, que assim, né, nessa manhã me chamou muita atenção meditando aqui. E é isso que eu quero compartilhar com você. Quando é que você vê essa mesma expressão de novo aqui no Novo Testamento? A questão de não pode agradar a Deus. Onde que está essa expressão? Você lembra? Está lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11, o escritor de Hebreus diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não se pode agradar a Deus sem fé. Então peraí, estar na carne, faz com que seja impossível, você não pode agradar a Deus na carne. E o que você descobre? Que o estar na carne aqui não é simplesmente estar no pecado, como a gente, no primeiro momento, a gente pensa. Quer dizer, pelo menos eu penso, né? Até por conta da origem da minha criação, bastante legalista, a gente vivia muito em função da questão do pecado e tararau, tudo era pecado, né? Então, acaba que a questão do pecado fica uma nota forte ali dentro da sua cabeça. Mas daí você olha aqui para a palavra, o que você descobre? Que a questão do estar na carne, ser da carne, não é necessariamente estar no pecado.
Entende? Eu posso estar na carne sem estar no pecado. E é importante para você, crente, que é quem me ouve aqui, é importante para você saber disso. Por quê? Porque a gente, assim, é muito sensível à questão do pecado, não é verdade? O crente tem alergia ao pecado, e tá ótimo, tá certíssimo, tem que ser assim mesmo. Você nasceu de novo, tá? Você é nova criatura, sua natureza não combina com o pecado não é ambiente para você. Então, você nunca vai estar em paz no pecado. Então, a gente foge do pecado, né? A gente não quer o pecado. Se a gente tropeça, a gente logo quer corrigir a rota, porque a gente não quer estar no pecado, a gente não quer viver no pecado, a gente tem ojeriza ao pecado, ok? Então, só que tem coisas que nós permitimos às vezes, que são para Deus tão desagradáveis, quanto se a gente estivesse fazendo coisas que a gente de cara julga desagradável. Pastor, como assim? Bom, tá aqui, uma mente incrédula, uma inclinação mental para a incredulidade. O que o texto diz? Os que estão na carne, estão na carne são os que se inclinam para a carne, e aí você entendeu que é uma mente, essa inclinação para a carne é uma mente inclinada para a incredulidade, para a falta de fé. Entende? Isso te torna desagradável a Deus, porque se eu não posso agradá-lo, o que não agrada faz o que então? Desagrada. Se eu não sou agradável, então eu sou desagradável. E aí chega na gente, né, crente. Você viu como isso a ser a sintonia fina? Porque você pode e você deve mesmo não estar aí, não está mentindo, não está roubando, não está adulterando, não está fornicando, não está sei lá o que, e tararau. Mas às vezes está preso na incredulidade. Sim. Já vive com medo, todo dia está com medo, a mente está lá, mas e se o governo, mas e se o Trump, né? Estou dando exemplos aqui aleatórios, mas se o marido, e se o filho, mas se a esposa, mas se o serviço, mas e se isso, mas se aquilo e tal. É sempre na raia do medo, né? Da dúvida. O medo, a dúvida, te enche de paz ou tira sua paz? Aí o texto lá diz que aqueles que cogitam das coisas do Espírito desfrutam do quê? De vida e paz. Poxa, se eu não estou tendo paz, se a minha paz está sendo roubada, é porque eu não estou cogitando das coisas do Espírito. Eu não estou inclinando a minha mente para as coisas do Espírito. Eu não estou inclinando a minha mente a pensar nas coisas do Espírito. Então eu não estou inclinando a minha mente para ter um padrão de pensamento cheio de fé. Estou permitindo que a minha mente seja influenciada, contaminada pela incredulidade. Isso rouba a tua paz. Entendeu? Eu precisava falar isso aqui para você dessa manhã. Às vezes você está sem paz aí. Está sem paz. Aí você acha que você está sem paz porque a grana está curta. Está sem paz porque está com problema, né, com a família, com o marido está dando problema, o filho, sei lá o quê. Não, a falta de paz, na verdade, não vem das circunstâncias, das coisas aí. A falta de paz vem de uma mente que inclinou-se para a carne. Entende? Que abandonou o padrão de pensamento da fé. Lembra da fé, Hebreus 11? É a certeza das coisas que se esperam. É convicção daquilo que você não vê, mas Deus disse. Então, Deus disse, mas eu não estou vendo. Então, mas isso não importa, eu estarei convicto daquilo que Deus falou, apesar de eu não estar vendo. Entende? Eu estou esperando ainda, mas eu já tenho certeza. Tá, pastor? Dá um exemplo prático disso. Bom, toquei na questão de filho aqui. Família, por exemplo. Tá, o que a Bíblia diz a respeito da sua família? Se você nasceu de novo, qual é a promessa de Deus para você, para sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem uma palavra. Então, você tem uma palavra. Sua casa, se você creu, você foi salvo e a sua casa também será salva. Ponto. Essa é a promessa. Pastor, mas
não estão salvos ainda, não converteram ainda, mas vão converter. Eu ouvi de uma pessoa que dizia assim, ó, sangue meu não vai para o inferno. Eu achei tão legal isso, eu achei muito legal. Imagina isso aqui, sangue meu não vai para o inferno, ou seja, é minha casa, é minha família, é minha descendência, vai para o céu. Vai para o céu, por quê? Porque eu creio na palavra, porque Deus tem uma promessa, porque a promessa de Deus é verdade, então vai ser salvo. Ah, mas não foi salvo ainda, está lá na bagunça, mas está no mundo, ah, mas está aprontando todas. É uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. A palavra é verdade, o que Deus falou é verdade, a promessa é fiel, é verdadeira, não vai cair por terra, vai se cumprir o que Deus falou e ponto final. Entendeu? Pois é, essa mente vai te trazer o quê? Vai te trazer paz. Vai te trazer paz. A gente permite, e quando eu falo a gente, eu me ponho mesmo na equação aí. A gente permite, irmão, que o diabo rouba a paz da gente. A gente permite. Por quê? Porque a gente permite que a mente da gente abandone o caminho da fé e caia lá no caminho da preocupação, no caminho da ansiedade, da inquietação. E a gente pensa que isso é bom, que isso é normal. Não, isso desagrada a Deus. Essa mentalidade é desagradável a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que cogitam das coisas da carne, os que cogitam, né, daquilo que é oposto à fé, né, que permitem a mente ser cheia, né, das coisas do aqui e do agora, simplesmente abandonam o caminho da fé, eles se tornam desagradáveis a Deus. Pronto, nós já vimos aqui. E aí, pastor? Pois é, e aí a sua paz é roubada. Sua paz é roubada. Então não permita isso. Eu estou falando aqui para você crente. Eu sei que a gente é atacado demais com isso. Pastor, como é que você sabe? É porque eu sou crente, gente. Pastor é crente também. Você acha que a gente, assim, nós somos um ser diferente? Não, a gente é gente igual a você. Pastor é ovelha também. Sabia? A gente é ovelha, igualzinho você. A gente é só uma ovelha que foi colocado numa função de governo. Uma ovelha colocada numa função de direção, mas a gente é ovelha também. Então, sei exatamente o que é perder a paz. Perder a paz por permitir que a mente ela se volte para a carne. E é carne aqui não no sentido pecado, porque se fosse pecado, facilmente a gente joga fora. É verdade. Você não permite que a sua mente fique cheia de coisas pecaminosas, claramente pecaminosas. Você permite? Não permite. Aí. Você nem assiste nada que é pecaminoso, você não entra em conversas pecaminosas, você nem participa de piadas que são... Você não participa disso, porque você é crente, você nasceu de novo. Você quer agradar a Deus, isso aí é lixo, você não quer viver no lixo, você é outra coisa, você é outra criatura. Então a gente, nisso aí, essa onda a gente não surfa. Mas a gente muitas vezes surfa a onda da preocupação. Surfa a onda da ansiedade. A gente surfa a onda da inquietação. Que é tão pecado quanto a outra onda. Entende? É tão pecado. Só que essa onda aqui da preocupação, da ansiedade, da incredulidade, às vezes disfarçada de responsabilidade. Sim? Às vezes a incredulidade disfarça-se de responsabilidade. Aí a gente fica ansioso, preocupado, tararau, porque a gente é responsável. Não, mas você está preocupado, mesmo ansioso, é porque você está incrédulo. Você está incrédulo. Não, pastor, mas é porque eu sou responsável. Não, então você quer ser um responsável que crê. Então pega essa seriedade e vai para a oração. E creia. Peraí, Deus vai fazer. Não, eu respondo por isso aqui, e eu preciso do milagre nessa área aqui, então vai ter milagre nisso aqui, porque eu vou orar até Deus fazer. Então eu vou buscar a Deus por isso aqui. Então eu vou clamar, eu vou orar, vou jejuar, eu vou buscar o Senhor, e vou ver Deus agindo nessa área aqui, e transformando essa história. Entende? Responsabilidade inclinada para a fé. Entendeu? Responsabilidade inclinada para o Espírito. Para o Espírito. E se eu me inclino para o Espírito, e o que eu quero falar para você, que o Espírito quer falar para você nessa manhã, se você se inclina para o Espírito, se você inclina-se para as coisas do Espírito, se enche de fé,
você vai desfrutar de paz. 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 Estava sem paz? Estava sem paz essa manhã? Lembra disso que eu estou te falando aqui. A falta da paz não era por causa do problema. A falta da paz era por causa da mentalidade. A mente. Um padrão de pensamento. Pensamento voltado para incredulidade. Para preocupação. Pensamento voltado na direção oposta ao que Deus quer que você cogite. Que você incline sua mente. Entendeu? E aí é desagradável a Deus e é desagradável para você, porque te coloca aí, nesse lugar onde você está, às vezes, nessa manhã. Sem paz. Entendeu? Sem paz. Já levanta suspirando. Procurando fôlego, puxando fôlego. Por quê? Porque está sem paz. Entende? Cheio de ansiedade. E é só porque a mente foi inclinar-se para a incredulidade. Não, volte sua mente hoje para a fé. O que Deus falou a respeito dessa área da sua vida aí que você está desafiado? Você tem promessas de Deus a respeito disso aí que tem te inquietado, tem te desafiado, tem às vezes tentado tirar a sua paz? Você tem promessas de Deus nessa área aí? Então, meu amigo, olha que volte o seu coração para as promessas, se segure nelas, se aproprie delas, entende? Enche sua mente, lembra dessas promessas. Você escreveu essas promessas? Às vezes você tem palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Você escreveu isso? Então volta lá, lê o que Deus falou. Lê a promessa que Deus fez. Volta de novo lá. Lembra disso. Pensa nisso. Inclina sua mente para isso. Entende? Inclina sua mente para isso. Você vai ver. Você vai encher seu coração de fé. Isso. E você vai ficar cheio de paz. Ainda que a circunstância nem mudou. Tá tudo do mesmo jeito aí. Entendeu? Você vai terminar o dia e o pau estava quebrando hoje de manhã, vai continuar quebrando até de noite. Entende? Não mudou a circunstância, mas você mudou. Entende? A tempestade não mudou, mas você está em paz no meio dela, velho. Pronto. Ah, pastor, mas eu queria que eu mudasse a minha mente e a tempestade já mudasse também. Não, as coisas não funcionam assim, filho. Não funciona. Olha aqui, a própria experiência, né, de acalmar o mar. Você lembra de Jesus, né? Você vai ver que você teve episódio que Jesus, de dentro do próprio barco, ele repreendeu o vento e o mar e taradal, e a bonança veio. Você tem outro episódio que ele vem caminhando sobre a água tempestuosa do mar revoltado, e o mar só acalma quando ele entra no barco. Então ele está lá longe, o mar ainda está pau quebrando. A água, né, a tempestade para quando Jesus entra. Ou seja, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. A maneira como ele faz pode ser diferente, mas é sempre ele faz. Ele sempre faz. Entende? Ele sempre faz. Então eu vou te falar de novo. Sabe o que vai acontecer de novo? Ele fará. De novo, ele fará. Ele fará. E provavelmente pode ser que seja diferente do que ele fez das outras vezes, ou em outras áreas da sua vida, que às vezes você orou uma vez e Deus já fez, agora você está aí orando, sei lá quanto tempo nessa outra área, e Deus não fez ainda. Pois é, né, irmão? Como é que pode, né? Pois é, pode, e é assim que Deus faz. Ele não tem obrigação de fazer do jeito que você quer, ele tem obrigação de fazer o que ele disse que ele faria, entende? Da maneira como ele sabe que é melhor para você e para mim. Então, olha aqui, inclina sua mente para isso nessa manhã. Amém? Inclina sua mente. Vou te falar, eu comecei o meu dia meditando isso aqui. Falei, uau, que delícia pensar nisso aqui. Que delícia voltar, inclinar o seu pensamento, a sua mente para as coisas da fé. Seu coração cheio de paz. Entende? Você já começa em vantagem. Você já está na frente. Entende? Você já está na frente. É aí que o Senhor quer que você esteja. Entende? É aí que o Senhor quer que você esteja. Coração cheio de paz. Uma mente cheia de paz. Ainda que às vezes a tribulação vai continuar aí. Entende? A tempestade, não mudou esse trem. Ok. Então, pois que fique. Mas você vai estar em paz. Dormindo como Jesus. Que tal?
sobre num barco que está no meio da tempestade, mas você consegue dormir no meio da tempestade. Por quê? É porque você crê naquele que disse que estaria contigo todos os dias. Aquele que diz que é o Emanuel, o Deus com você, que não vai te deixar, que é fiel, que prometeu e vai cumprir o que disse, por mais impossível que pareça. Entende? Quando você inclina sua mente, seu coração, seus pensamentos nessa direção, a paz de Deus enche e guarda o seu coração. E é o que eu profetizo que o Senhor faça nesse dia, nessa manhã, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Você precisa dessa paz? Vamos orar nessa manhã? Pai, nessa manhã abençoada de terça-feira, Senhor, nós estamos aqui para inclinar o nosso coração para as coisas do Espírito. Senhor, estamos aqui para inclinar o nosso coração para as Tuas promessas, para as Tuas palavras, para aquilo que o Senhor disse a respeito de nós, para aquilo que o Senhor disse para nós, aquilo que o Senhor disse, Senhor, a respeito das nossas vidas, das circunstâncias que enfrentamos. Senhor, para inclinar o nosso coração na tua fidelidade, para a Tua fidelidade, para a Tua bondade, para o Teu amor, para a Tua presença, para a Sua constância em nos amar, em permanecer do nosso lado. Senhor, nessa manhã, ó Deus, nós escolhemos, Senhor, inclinar o nosso coração para o Senhor, para as coisas do Espírito, nessa manhã. Ó Deus, eu oro por mim, pelos meus irmãos aqui, ao fazermos isso, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, Senhor, inunde e guarde esse coração e essa mente nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que o meu irmão, que minha irmã sejam cheios de paz, cheios de paz. Que esse coração seja imerso na paz. Senhor, que a paz do Senhor guarde esse coração, guarde essa mente nesse dia, em nome de Jesus, que independente, Senhor, da tempestade, que independente da tribulação, que independente, Senhor, do que quer que esteja acontecendo, do gigante que ele ou ela esteja enfrentando nesse dia, a Tua paz seja maior que o gigante, Tua paz seja maior do que a notícia ruim, Tua paz seja maior que o medo, Tua paz seja maior do que tudo, para a glória do Teu nome. Pai, que nesse dia nós possamos viver de modo agradável ao Senhor, viver com uma mente inclinada para a fé, uma mente inclinada para as coisas do céu, para o Espírito. Que a Tua voz, Senhor, fale conosco nesse dia, enche o nosso coração, fortalecendo, renovando, revigorando, levantando o que estava caído, fortalecendo o fraco, Senhor, no nome de Jesus, e enchendo o coração de paz, para a glória do Teu nome. Eu digo a toda ansiedade que estava oprimindo esse coração, o aperto na alma, o aperto no peito, o aperto aí, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus, paralisa agora em nome do Senhor Jesus, e que a Tua paz invada esse coração agora, o refrigério, sinta o refrigério do Senhor na sua alma agora, no nome de Jesus, seu coração agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe? Deixa eu abençoar seu dia. Pai, ora abençoando o dia do meu irmão, da minha irmã, guardando, protegendo, livra, Senhor, do mal. Acampa os Teus anjos ao redor de cada um. Dá um dia de vitória hoje, Senhor. Que seja um dia de milagre. Senhor, que respostas do Senhor cheguem. Senhor, que o agir sobrenatural do Senhor seja manifestado na vida de cada um. Para a glória do Teu nome eu oro e os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, recebe essa palavra. Inclina a sua mente para as coisas do Espírito e desfrute de muita paz da parte do Senhor nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, esse vídeo fica salvo aqui no meu Instagram. Depois, se você puder ir ali e curtir, comentar, compartilhar, você vai ajudar esse material chegar para mais pessoas que nesse dia podem estar precisando desesperadamente de paz, não é verdade? Então, você foi abençoado, então multiplique a bênção compartilhando com alguém em nome do Senhor Jesus, amém? E amanhã a gente volta com mais um pão quentinho direto do céu para o seu coração. Deus te abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.